vamos falar agora sobre as medidas de controle de risco. Então, uma das medidas de controle de risco mais usuais é a desenergização. Mas o que é considerado a desenergização? Na Enel temos as famosas 5 regras de ouro. Então, quando cumprimos as 5 regras de ouro, aquela rede, aquele equipamento, ele pode ser considerado desenergizado. Enquanto a gente não cumpre as 5 regras de ouro, não podemos considerar esse equipamento completamente desenergizado. Só para a gente recordar o que seriam essas 5 regras de ouro. São aquelas regras que formam a palavra dicas, né? A desenergização, né? O desligamento do equipamento, o impedimento de reenergização, a constatação da ausência de tensão, o aterramento e, por último, a sinalização. Então, só depois que a gente executa as 5 regras de ouro que podemos considerar que os equipamentos ou que a rede está completamente desenergizada. Então, enquanto a gente executa as 5 regras de ouro, precisamos utilizar todos os procedimentos e precisamos utilizar todos os EPIs como se a rede ainda tivesse energizada. Complementando a ideia da desenergização, então todos os 5 passos, que chamamos de regras de ouro, eles também são descritos na NR10. Esse item da desenergização é o item 10.5.1. Então, a NR10 e a Enel prescrevem que esses passos eles têm que ser feitos na sequência correta, né? O desligamento, o impedimento, a constatação da ausência de tensão, o aterramento e a sinalização. Para o desligamento, para o seccionamento da rede, temos todos os procedimentos, né, os procedimentos da abertura das chaves, da sequência de abertura das chaves, do uso correto dos equipamentos. Se for uma rede com uma carga muito alta, por exemplo, a gente utiliza o DAC, né, dispositivo de abertura com carga. Então, temos, né, que prestar bastante atenção quais os equipamentos, quais procedimentos devemos utilizar na abertura. No teste de ausência de tensão também temos que observar o perfeito funcionamento do detector de tensão. Devemos pressionar o botão de teste para ver se o detector de tensão está funcionando, se ele emite o sinal sonoro, se ele emite o sinal luminoso. E com relação à sinalização, alguns pontos que sempre chamamos atenção: a instalação da placa sempre no local visível, numa altura que nenhum vândalo, nenhuma pessoa possa roubar essa placa, de forma que as outras equipes também visualizem que está havendo alguma intervenção na rede. Falando também nessa questão de visualização, voltando na questão do aterramento temporário, os aterramentos eles devem ser instalados num local visível. Então, o eletricista ele sempre tem que trabalhar entre 2 aterramentos e ele tem que ter a visibilidade, ele tem que estar conseguindo enxergar o primeiro e o último aterramento ou quantos aterramentos se fizerem necessários para um correto trabalho, né? Um trabalho com segurança.